Painéis da Obsessão 13. O Despertar de Maurício. Quando o enfermo exora a proteção espiritual, quase sempre o faz com a intenção de recompor o organismo, recuperar a saúde, usufruir de um período mais demorado no corpo. Causa às vezes estranheza quando os resultados se fazem opostos aos anelados, qual ocorreu com o Valtércio. É que para nós, a vida verdadeira é a do espírito, mundo causal, ilimitado, enquanto a da matéria se assinala pela transitoriedade, limite e finalidade de crescimento e evolução. Muito natural que, diante de uma permanência mais longa no corpo, com gravames e perigos que podem prejudicar o processo de elevação da criatura, em muitos casos, esta seja recambiada ao lar da mesma forma que, se considerando os benefícios que a reencarnação propicia, mesmo que sob dores e testemunhos mais severos, esforcem-se os mentores por dilatar o prazo de permanência, conforme a ocorrência com Argos. No entanto, havia algumas questões que me suscitavam inquirições mais profundas no processo obsessivo de Valtércio, que levei ao conhecimento do amigo Dr. Lustosa. Paciente e lúcido, o conselheiro dispôs-se a ouvir-me e a esclarecer-me. O retorno de Valtércio, propus com respeito, estava programado para ocorrer naquele dia? E se ele não houvesse orado, recebendo o auxílio confortador que lhe foi dispensado, o que sucederia? Abreviado em alguns dias o seu estágio carnal, respondeu com segurança. Em nada foi modificada a estrutura kármica de nosso amigo. É certo que as suas energias suportariam um pouco mais a organização física em conhecimento. Todavia, a sua mudança mental com honesto interesse de superação do sofrimento, cujas causas conscientemente ignorava, a sua resignação entre a dor e o desejo de renovação, credenciaram-no a libertação do corpo, tanto quanto do fator constringente, obsessivo que o martirizava. A função do sofrimento não é punitiva, antes retificadora e educativa. Deve despertar o homem para o exame de outros valores que ficaram à margem e necessitam de consideração. Tão logo funcionam os seus objetivos, diluem-se as injunções penosas e o indivíduo marcha com a segurança, vivendo as experiências do bem e do amor. No estudo em tela, a obsessão produzia um fenômeno de expurgação do mal que se demorava dominador no comportamento do doente, razão que propiciou ao seu inimigo sincronizar com as suas matrizes receptivas, cujo campo de sintonia foi desenvolvido quando ele preparou as condições para o infanticídio do futuro filhinho. Ainda ressumavam no seu íntimo as mesmas grosseiras e primitivas paixões, que no passado levaram-no à delinquência. Mais tarde, diante da reação inesperada de Amanda, a falta de estrutura moral para sofrer o acontecimento fê-lo mais aberto, mais acessível à indução do antagonista, pelo remoer da mágoa, o vitalizador da revolta e por aceitar as sugestões de autopunição pela fome e martírios que se impôs. Convém ainda considerar que, liberando pela desencarnação o paciente, libertou-se também o seu agressor, que ora se prepara para a recuperação de valores, sem o contínuo cair na alucinada cobrança, que mais o infelicitava a cada dia. Constituiu um ato de amor para ele conceder-lhe oportunidades de repouso, de reflexões novas,
mediante as quais se sentirá amparado sob a tutela de amigos e benfeitores que o predisporão à própria felicidade, sem que se lhe faça condição essencial à desdita do outro. Se porventura não houvesse ocorrido a transformação do companheiro encarnado, a pugna prosseguiria áspera, levando os contendores à mais dolorosa situação. Valtércio se demoraria um pouco, no entanto, sem qualquer benefício espiritual ou moral, quiçá em pior a lamentável, gerando-lhe maior soma de sandice de que se daria conta, além das vísceras orgânicas, repetindo o erro do seu algoz, isto é, passando a desforra. Temos que quebrar o círculo de ferro em que se movimentam as criaturas enleadas nos vícios e crimes, indo à terra e volvendo sem que conduzam proveito e paz nas experiências que se consideram malogradas. Eu verificava convencido da justeza da sabedoria das leis que o ludíbrio e o engodo não fazem parte do cosmo, sendo astúcias transitórias da mente mal desenvolvida, que no logro espera encontrar aventura. Valtércio recusou-se à progenitura. Apesar disso, aquele que não pôde renascer por ele voltaria ao mundo no mecanismo da reencarnação, a fim de recebê-lo mais tarde na condição de filho. Mudavam-se as posições e permanecia o impositivo da vida. Logo mais, informou-me o médico, deveremos visitar Maurício, conforme estabeleceu a irmã Angélica, a fim de o auxiliarmos nas decisões a respeito de seu futuro. Cumpre-nos o dever de inspirar e auxiliar, mas a decisão e a ação pertencem a cada um. Desviando a atenção do caso Valtércio, passei a recordar-me do jovem que me despertara interesse e simpatia. Não me parecera mal, antes me deixara a impressão de um espírito jovem nas experiências morais, sem embargo, evocando as graves ações que lhe pesavam no campo da responsabilidade, fiquei a conjecturar em que estágio ele poderia situar-se. Longe de mim o propósito de incorrer na leviandade de um julgamento malsão. Animava-me o sadio interesse de melhor entender as criaturas e os seus envolvimentos diante da oportunidade de evolução. Às 22h30, fomos em visita ao jovem Maurício. Encontrava-se residindo no Rio de Janeiro, tomando parte num grupo de rapazes e moças músicos, cantores, que cobiçavam a fama e a prosperidade. Inexperientes, tendo de enfrentar um campo crivado de espinhos e assinalado pela corrupção, em pouco tempo começaram a resvalar pela rampa da decomposição moral. Desestruturados emocionalmente e sem madurez da personalidade, fizeram-se vítimas de exploradores profissionais, traficantes de drogas e sexo que proliferam nos diversos grupos humanos, especialmente nas áreas das artes, por encontrarem maior número de sonhadores, criaturas ingênuas e sensíveis que confiam nas promessas da mentira e se deixam conduzir docilmente por essa fauna de dilapidadores da consciência e do sentimento alheio. Enfrentando problemas a que não estavam acostumados, procuram as soluções erradas das fugas rápidas pelas drogas e dos prazeres exaurientes pelo sexo desvinculado do amor. Maurício, que, semelhante a outros, abandonara o lar para viver os próprios sonhos, desejava cantar, sorrir e amar a vida, conforme a utópica filosofia hippie daqueles dias,
não se dando conta que a vida são os sacrifícios e labores pela conquista da realização interior e não o anestesiar da consciência, reduzindo o homem a um feixe de instintos, num impossível retorno às origens do primarismo que ficou no passado. Não obstante, já comprometido, era assaltado periodicamente por crises de melancolia, nas quais o lar e a família se lhe apresentavam nas recordações como algo distante e perdido, que a sua incúria havia malbaratado. Desejando o bulício da cidade de sonhos e festas para fugir da solidão, enfrentava o vazio íntimo, a soledade mais dorida. As reminiscências que o inconsciente liberava, a pouco e pouco, produziam-lhe imenso mal-estar, uma tremenda insatisfação que o levava ao estupefaciente, ao erro mais grave, o de usar drogas alucinógenas com comprometimento da saúde e do equilíbrio emocional. Uma estranha sensação de culpa e de falta de objetivo real martelavam-no, exigindo que ante os amigos fosse o companheiro bulhento e sorridente, e a sós se desvelasse taciturno, deprimido. Para manter a aparência de uma realidade que não sentia, a maconha, a princípio, e as anfetaminas depois, eram o caminho para a loucura ou o suicídio, qual aconteceu a vários e prossegue sucedendo com uma crescente massa de viciados, em geral de toxicomanos. Maurício despertara do encontro conosco, sentindo-se mais angustiado. Experimentava a sensação de ter sonhado com um paraíso que perdera, mas no qual havia a presença da mágoa ignota que o macerava. Não pôde ocultar de todo o seu estado aos companheiros que viviam momentos difíceis, porque o grupo não conseguia audição e os sonhos iam se transformando em pesadelo. Assim, nas noites seguintes, passou a deitar-se na parte superior do edifício, donde melhor observava as estrelas e fugia da presença dos demais. Ensimesmado, procurava um apoio, qualquer socorro, que, aliás, desconhecia de que forma e por quem lhe adviria. Fomos encontrá-lo nesse estado de amolentamento emocional, ensimesmado, com lágrimas nos olhos que não chegavam a extravasar. A irmã Angélica acercou-se e, com carinho maternal, induziu-o a um sono profundo, tranquilizador. Quando se lhe anestesiaram as percepções sensoriais, ela o desdobrou, despertando-o para o reencontro que deveria assinalar o início de uma nova etapa, decisiva da sua existência. Vendo-a, Maurício recordou-se da experiência anterior. A doçura do seu olhar envolveu o jovem e ele, titubeante, receoso, desejou abraçá-la, repousar no seu regaço, o que a timidez impediu. A entidade valorosa, compreendendo-lhe o conflito, tomou-o pelas mãos e com afeto considerou. Já é tempo, filho, de retornares a Jesus. O Mestre te espera há milênios sem que lhe ensejes a alegria de segui-lo. Até quando será necessário que o seu convite te chegue em forma de dor e desconforto e a sua voz te alcance na balbúrdia das alucinações? A carne é pesada carapaça que dificulta a visão luminosa do amanhecer perene e que prende ao solo sem permitir os voos de libertação. Todavia, é também o esconderijo, amigo, para o culpado que necessita de oportunidade de recuperação. É o escafandro protetor
para submergir no oceano das experiências naufragadas, a fim de recolher destroços. É bênção de que não se pode prescindir enquanto exista imantação com a Mãe Terra. Somos viajores dos infinitos caminhos do tempo, que estagiamos por capricho nas baixadas ermas e sombrias, quando nos esperam os acumes amplos e habitados pela felicidade. Detemo-nos, por enquanto, no paú sofrendo a asfixia das exalações dos corpos e vegetais em putrefação, quando estamos destinados ao planalto da paz, onde a brisa perfumada do amor, rociando-nos, canta a balada da perene esperança de vitória. Já te deixastes arrastar a graves insucessos, e surge-te oportunidade fecunda que deves aproveitar. Os teus silêncios martirizantes têm falado em prece de submissão, em pedido de auxílio ao generoso dispensador, que ora te atende, qual vem ocorrendo sempre. O teu apelo maior destes dias, porém, desencadeou uma série de providências que te aguardam. Aproveita. Agora ou só mais tarde, muito mais tarde, poderás encetar a viagem de retorno para recomeçar o avanço sob ingentes e penosas cargas de dores que desconheces. Maurício ouvia quanto nós, embevecido, sinceramente emocionado. Procurava identificar nos refolhos da alma aquela voz e aquele ser, não logrando o intento. Percebendo-lhe a busca íntima e desejando encorajá-lo, ela prosseguiu. Conhecemo-nos, sim. Um dia, em plena noite medieval, brilhou a luz em Assis, e o pobrezinho, tocado por Jesus, a quem amava em demasia, arrancou-nos do tédio e da inutilidade com a sua canção, convidando-nos a seguir, porque a defecção e a teimosia, o abandono à responsabilidade e a oposição à luz? Caímos para levantar, paramos para recobrar forças e prosseguir. Permanecer no tombo ou estagiar no descanso é matar o tempo e recuar na conquista da glória. Não relaciones dores, nem anotes de sabores. Quem se compraz, lamentando na retaguarda, opõe-se ao crescimento e à conquista que o aguardam. Esta existência significa-te muito, e almas enobrecidas que te amam empenharam-se para que te não faltem valor e oportunidade, serviço e realização. Não obstante, de ti depende a permanência na várzea, fitando as estrelas ou na ascensão no rumo dos astros lucilantes. Ante a pausa que se fez natural, Maurício indagou timidamente. Como fazer, senhora? Temo cair mais, e todavia chafurdo no erro. Sonho com o bem e me acumplicio com o mal. Desejo ajudar os outros e não sei auxiliar-me. Por onde iniciar? Havia uma grande sinceridade que se lhe exteriorizava da alma. A sábia conselheira recorreu a Bernardo, que lhe entregou um livro brilhante, de grande formato. Tomando-o, ela explicou. Aqui tens a Bíblia, o livro que narra a história do povo hebreu na tecedura do Velho Testamento. Nessas páginas encontrarás revelações espirituais e advertências nem sempre consideradas, premonições e profetismo, anunciando a chegada de Jesus à Terra. No Novo Testamento, identificarás o Mestre em contínuo labor, convidando a segui-lo, sofrendo por amor e entregando-se em doação total.
Sua voz cantará aos teus ouvidos os poemas das águas, do ar, dos vegetais e de toda a natureza. No apogeu das bem-aventuranças que te fascinarão, abrindo-te os olhos, os ouvidos e o entendimento. Medita nos seus nobres ensinos e retempera o ânimo. Terás forças para abandonar a utopia e retornar ao lar, qual o filho pródigo da parábola, onde te esperam carinho e afeição. Conhecendo o mundo, poderás eleger depois a diretriz a tomar. Deus ou Mamon? Ali te chegarão amigos para apresentar-te novos rumos e ampliar-te o entendimento, consolidando-te a fé. Não receis romper com o mal que ainda reside no mundo íntimo. Não será um ato simples que deverá seguir a decisão. Antes, terás que investir muito para que alcances a meta. Quem se nega ao avanço repousa, porém se candidata à paralisia. Encontrarás o livro entre os guardados dos teus amigos. Examina-o por agora, a fim de renovar a mente. Ajudar-te-emos, inspirando-te na determinação de crescer e vencer-te. Os resultados dependerão do investimento que faças, do esforço por lográ-lo. Não postergues, por acomodação ou negligência, o momento da tua felicidade. Começa-o hoje e prossegue sem tergiversação. Entrega-te ao bem e estarás amparado por onde sigas. Não te serão regateados auxílios, no entanto, terás que seguir com os próprios pés, sob o comando de tua vontade firme, de uma decisão robusta. Jesus te abençoe. Calou-se a mensageira. Maurício mantinha a expressão de sincero desejo de acertar, os olhos luminosos e expectantes, o corpo com ligeiros tremores e a emoção que o dominou, confortadora. Ele necessitará de desintoxicação, confidenciou-me Dr. Lustosa. Bernardo irá assisti-lo com passes diários por algum tempo e será providenciada uma enfermidade auxiliar como terapia libertadora. Enfermidade auxiliar? Interroguei a meu turno. Não há motivo para estranheza, replicou Jovial. Existem as doenças expurgadoras, as que convidam à renovação e as que ajudam na liberação dos vícios. Enfermo por algum tempo, ele se recusará às drogas por medo da morte e cuidará melhor do corpo, nutrindo-o e amparando-o quanto convém. Porque as suas resistências imunológicas estão em quase crise, não será difícil auxiliá-lo na aquisição de uma infecção respiratória. Recebendo o concurso fluídico que lhe concedeu repouso, Maurício foi recambiado ao corpo, enquanto, orando em silêncio, a orientadora nos convocou ao retorno. Interessado na sucessão dos acontecimentos com o jovem, inquiri o caro Dr. Arnaldo. Ele se recordará deste encontro ao despertar pela manhã? Não o creio, respondeu. Viremos visitá-lo a fim de tomarmos conhecimento de como ficou ou não impregnado das vibrações e lembranças deste evento. Às 9h do dia seguinte, com o sol alto, adentramo-nos, o médico e nós, no apartamento em que residiam Maurício e os amigos. O ambiente era desagradável, com psicosfera pesada, quase insuportável. A desarrumação e o desleixo disputavam-se primazia. A presença de entidades vulgares e ociosas denotava a baixa qualidade vibratória dos residentes. Fomos encontrar o amigo semi-desperto,
ainda invadido pelas sensações de desconforto decorrente do uso dos estupefacientes. Embora não os houvesse usado à véspera, os resíduos permaneciam produzindo efeitos muito desagradáveis. Vimo-lo erguer-se com dificuldade. O semblante estava carregado, denotando cansaço, tristeza e uma desconhecida saudade. Apesar de a mente encontrar-se algo entorpecida, ele tentava identificar o acontecimento da noite. Desacostumado às fixações positivas, o inconsciente não recebia as indagações da consciência, de modo a liberar qualquer impressão arquivada. A instância, porém, da ideia de que algo lhe acontecera, experimentou uma ligeira euforia que o estimulou à higiene e ao desjejum. Ato contínuo, começou a revolver gavetas, abrir sacolas, armários, procurando não sabia o que, até encontrar uma velha Bíblia entre roupas usadas e outros objetos que atulhavam em um dos móveis em desordem total. Tomou o livro, acarinhou-o como se o identificasse de algum lugar e sentou-se com ele à mão. Agora é conosco, aprestou-se o médico a informar-nos. Aproximou-se do jovem indeciso e impôs-lhe com energia. Abre-o! Abre o livro e lê! Abre-o! Segurando-lhe as mãos, voltou a instar para que o abrisse. Vimos que o jovem resmungou com desconforto, moveu-se na velha poltrona, melhorando a postura, e, conduzido pela destra do instrutor, abriu e deparou com o Salmo 23 de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A partir deste momento, comentou o médico, a tarefa é dele. Cooperaremos, no entanto, já desperto, cabe-lhe avançar com o próprio esforço. Sigamos para outras tarefas.